Sejam todos bem-vindos. Estamos no nosso horário, são 20 horas. Graças a Deus, estamos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje mais um dia da nossa formação. Hoje é um dia muito importante. Bom, todos os nossos dias são importantes, né? Mas hoje é bom nós pensarmos a vocação para a santidade. Nós temos vocação à santidade, nós estamos fazendo o nosso caminho para a santidade. Como está a nossa vida, como está o nosso caminho, da maneira que Jesus está nos indicando, como é o melhor para nós, hoje nós vamos ver. Hoje nós temos o nosso convidado, é o Giovanni. O Giovanni já entrou ao vivo? Já sim, Felipe. A Vera também está aí, né? Então hoje o nosso apresentador será o Giovanni. A Vera irá apresentar para nós, também temos a Ângela, o Gilberto e a Socorro, que farão a nossa partilha. Então, vamos rezar para Nossa Senhora, Maria Santíssima, que ela venha colocar o seu manto sobre todos nós, que o Espírito Santo traga tudo aquilo que Deus quer falar para nós, através do Giovanni, através de todos aqueles que estão participando. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre todos nós, agora, nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Giovanni, seja muito bem-vindo. Nós te acolhemos com muito amor, com muita alegria. Boa noite, minha irmã Fifi, a todos que estão nos acompanhando, que você aí na sua casa. É uma alegria estarmos juntos nessa noite. Só para confirmar, o áudio tá bom? Tá me ouvindo muito bem? Sim, estamos ouvindo. É uma alegria Maravilha. Viu? Eu fiquei muito feliz de conhecê-lo pessoalmente. Nossa, foi uma alegria muito grande, viu? Nossa, fiquei muito feliz. Alegria. Na reunião de sábado, eu nem percebi quando eu olhei assim, falei, não é possível. Pois não, querido, fica à vontade, viu? Louvado seja Deus. Nossa irmã Fifi está falando da reunião, né, da preparação do Congresso da Misericórdia, que será aqui na minha cidade, por graça de Deus. Né? Vários anos foi numa cidade vizinha, Presidente Prudente, e nesse ano, por graça de Deus, né, nós estaremos acolhendo essa misericórdia na nossa cidade. Então, graças a Deus, ao Padre que acolheu a todos, né, então, desde já, estendo o convite a todos que podem estar conosco nesse Congresso da Divina Misericórdia. E é onde eu pude conhecer a Fifi, o Ivo, né, pude conversar um pouco mais, enfim. É sempre uma alegria conhecer pessoas de Deus, pessoas que querem realmente estar perto de Deus, buscando a misericórdia e levando essa misericórdia. Então, é uma alegria, meus irmãos. Você que eu não conheço ainda pessoalmente, mas estamos aqui virtualmente unidos em oração e a misericórdia, né? Tem o Frei Marcelo aí, a sua bênção, na alegria do Senhor. Tá bom? Então, será uma graça de Deus essa noite. Deus te abençoe, meu filho. Amém. Vocês vão se conhecer pessoalmente, viu? Vera, tá aí? Sim, boa noite a todos. Também para mim é muita alegria estar novamente com vocês. E, coincidentemente, sempre eu e o Giovanni, né? O Giovanni faz a parte a apresentação e eu faço a leitura. Então, é só dar o ok que eu começo. Maravilha, minha irmã. Né? Então, acolhidos a todos, né, na graça de Deus. Hoje está minha mãe também, várias pessoas que, né, têm um carinho muito grande. Então, sejam todos bem-vindos. Pode começar, minha irmã Vera, por gentileza. Tá bom. Na Sagrada Escritura, em Efésios 1, 4, 15 e 18, Jesus nos diz: e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos, que ele ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança fostes chamada, quão rica... Só um pouquinho. Só um pouquinho que deu uma... Quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos. Já em Pedro 1, de 15 a 16, a exemplo da santidade daquele que vos chamou,
Sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito, sede santos, porque eu sou o santo. Maravilha, minha irmã Vera. Meus irmãos, brevemente, né, nosso tema de hoje, vocação à santidade. Eu costumo dizer que esse tema é o que dá o norte a tudo na nossa vida cristã, a todos os temas que nós abordamos aqui realmente de quarta-feira, a outros grupos na sexta, é o que dá o norte. Ou seja, nós temos que entender muito bem realmente o que esse tema vem falar ao nosso coração. Então, o tema, vocação à santidade. Vocação, bem sabemos que é um chamado. Então, todos têm um chamado. Chamado a quê? A santidade. Muitas das vezes, as pessoas têm uma versão um pouco negativa dessa palavra santidade. Por quê? Porque elas não conhecem realmente a essência do que é ser santo. Então, muitas das vezes, nós achamos que santidade é uma coisa muito distante de nós, meus irmãos. E não. Santidade é tão próximo, que nós vamos ver nessa noite o quão nós podemos ser santos. É por isso que o Senhor vem nos falar desde já, que você foi chamado à santidade. E o que é santidade para nós entendermos melhor, meus irmãos? Então, quando nós ouvirmos sede santos, o que significa ser santo? Então, meus irmãos, chamado à santidade. Santidade nada mais é, meus irmãos, do que amar a Deus. Ser santo é amar a Deus. Só que nessa noite nós vamos mergulhar de fato no que é o verdadeiro amor, entende? Então, quando Deus fala, sede santos, meus irmãos, ou seja, a sua vocação é a santidade, Ele está dizendo, meu filho, minha filha, você nasceu para amar. Você nasceu para amar. E aí nós começamos a entender que essa palavra santidade não é distante. Ela é próxima, porque o amor, nós temos esse contato com essa palavra, e ser santo é você amar. Mas nessa noite nós vamos entender o verdadeiro amor, meus irmãos. Por quê? Nas duas passagens que a nossa irmã acabou de ler, vai dizer, e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E aí em 1 Pedro, a exemplo da santidade daquele que vos chamou, ou seja, de Deus, sede também vós santos, porque eu sou santo. Quem está dizendo isso, meus irmãos? É o próprio Deus, é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, é a Trindade falando a nós quem? Todos nós, a sermos santos, como Ele é santo. E aí nós vemos na palavra de Deus que vai dizer que Deus é amor, segundo São João. Então Deus está nos dizendo, meu filho e minha filha, vocês nasceram para amar como eu vos amei. Esse é o sentido maior, meus irmãos. Então, quando alguém te disser algo sobre santidade, ela está dizendo algo sobre o amor. Mas não é o amor mundano, é o amor de Deus. É por isso que eu pergunto a você, o amor de Deus é igual ao amor do mundo? Você vai saber que não é igual, meu irmão. Por quê? O amor de Deus transcende todas essas coisas do mundo. E muito mais além, porque o mundo jaz do maligno e ele nos inventa falsos amores. Mas o verdadeiro amor é o amor de Deus. Então, nesse primeiro slide, para nós compreender, meus irmãos, você, eu, nós nascemos para ser santos. Que significa? Eu, você, nós nascemos para amar, meus irmãos, não como o amor desordenado que o mundo nos prega, ou que muitas das vezes nós vivemos esses falsos amores, por uma ignorância tantas vezes, mas Deus hoje, meus irmãos, está nos dando realmente a razão da nossa vida, a amarmos como Ele amou. Então, meus irmãos, a santidade, ela é possível. Por quê? Porque amar é possível. E Deus, quando Ele pede algo, Deus, Ele não é o Deus da mentira. O demônio é. Deus não. Deus é a verdade. E muito mais além, quando Deus pede algo, Ele não pede algo impossível a nós. Então, quando Deus pede para nós amarmos como Ele amou, é porque nós conseguimos. Porém, nós devemos conhecer o passo a passo para nós amarmos como Ele nos amou. É por isso que nós vamos descobrir um pouquinho essa noite, na graça de Deus, tá bom? Então, desde já, você nasceu para ser santo. Você nasceu para amar. Aonde você está, você é convidado a amar como Deus te amou. A amar como Jesus nos amou. Esse é o chamado. Isso é santidade, meus irmãos.
Então não é algo distante, não. É algo presente. É algo realmente palpável, porque Deus, nosso Senhor, Ele não se engana e Ele não engana ninguém. E quando Ele pede algo, é porque é possível nós conquistarmos. E o que Ele nos pede desde já, meus irmãos? A nós amarmos. Isso é santidade. Isso é santidade. Quando você vê os santos, né, as imagens de santos lá, o que eles são na verdade? São pessoas que amaram a Deus nessa terra. É isso. A santidade é amar, meus irmãos. É amar a nosso Senhor Jesus Cristo como Ele nos amou. E aí sim, nós vamos amar nosso próximo como Ele nos amou. Tá bom? Então, desde o primeiro momento, a nós entendermos que todos somos chamados à santidade. E ela é possível. Por quê? Porque é possível amar. Amar. Amém, minha irmã Vera? Em Apocalipse 14, 12 a 13, eis o momento para apelar para a paciência dos santos, dos fiéis aos mandamentos de Deus e à fé em Jesus. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Maravilha, minha irmã. Meus irmãos, o Apocalipse, como bem sabemos, né, é uma passagem, é uma palavra de São João, é o último livro da Bíblia, é onde tem muitas profecias, muitas visões, etc. e tal. Não vamos adentrar nesse todo, mas nós vamos pegar aquilo que realmente é essencial para nós hoje nessa formação. Ou seja, essa pequena palavra que realmente nos faz sentido nessa noite. Vai dizer São João, escreve, felizes os mortos que doravante, ou seja, de agora em diante morrem no Senhor. Felizes os mortos que de hoje em diante morrem no Senhor. Meus irmãos, o que significa morrer no Senhor? Nós vamos ver agora. Significa eu morrer em estado de graça. Morrer de agora em diante no Senhor é você morrer em estado de graça. Ou seja, São João está dizendo, feliz. Ou seja, se você morrer em estado de graça, você vai ser feliz. Aonde? No céu. Porque você vai morrer no Senhor, entende? Mas o que significa isso? É você morrer em estado de graça. E aí nós devemos nos perguntar também, por quê? Nós ouvimos muito essa palavra, graça, graça, graça. A gente, né, vê os títulos de Nossa Senhora é cheia de graça. Mas muitas das vezes, né, nós não entendemos o que significa essa palavra, graça. O que significa, meus irmãos? Claro que tem toda uma teologia por trás dessa palavra, mas bem simples para nós entendermos para a nossa vida nessa noite. Graça significa a vida de Deus em nós. O que significa graça, meu irmão, minha irmã? É a vida de Deus em você. Se você morrer no Senhor, você vai morrer na graça. Ou seja, você vai morrer com a vida de Deus em você. É por isso que você vai ser feliz eternamente. Na onde? No céu. Entende? Porém, meus irmãos, qual que é o contrário de graça? É uma palavra que a gente acha que é um palavrão, mas não, é uma lógica da nossa inteligência. Se você ama, você odeia. Se você está na graça, o contrário é desgraça. Então, quando você fala, você é um desgraçado, Giovanni, o que você está me dizendo? Que eu não estou com a vida de Deus em mim. Eu sou um desgraçado. Por quê? Eu estar em estado de graça significa que Deus está habitando. Eu estou com a vida dele em mim, entende? Então, meus irmãos, nós temos que entender muito claro. Por isso São João vai dizer, felizes os mortos que de agora em diante morrem no Senhor. Ou seja, morrem em estado de graça, morre com ele, morre com a vida dele em nós, entende? É por isso que seremos felizes eternamente no céu. Porém, meus irmãos, se nós morrermos na desgraça, nós seremos infelizes a eternidade. Na onde? No inferno. Entende? Nós falaremos um pouquinho mais para frente sobre o que nos tira da graça. E bem sabemos que é o pecado. Mas nós vamos mergulhar brevemente. Mas desde já, morrer em estado de graça, meus irmãos, é você morrer feliz em Deus. É por isso que os santos, eles queriam morrer o quanto antes. Porque eles queriam realmente ver Deus face a face. Porque desde já nessa terra,
Eles já viviam com a vida de Deus neles. Ou seja, eles tinham comunhão de verdade. Eles amavam de verdade. E aí eu olho para a minha vida, Giovanni falando, eu não sei da sua história. Eu vou falar de mim, que eu me conheço. Eu falo que eu amo a Deus. Ah, então eu sou santo? Não. Ainda eu peco tantas coisas, meus irmãos, mostrando que eu não estou amando de verdade ainda. Mas o convite nessa noite é nós conhecermos os passos para nós amarmos de verdade a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é progresso de santidade. Isso é santidade, é amar, mas como Ele nos amou. Aí eu pergunto, Jesus pecava? Não, entende? Mas eu peco ainda, significa que eu não amo como Ele me amou ainda. É por isso que eu tenho que conhecer os meios para eu progredir, para eu crescer nesse amor. Porque o amor, meus irmãos, a graça de Deus, a vida dele em nós, é um organismo que nós temos que nos alimentar, temos que alimentar esse organismo para ele crescer. Entende? É igual uma criancinha, um bebezinho. Né? Você tem que ir alimentando para ele crescer, para você ser adulto. Isso é na fé também. Isso é realmente a graça de Deus em nós. Nós temos que alimentar ela dia após dia com os alimentos sólidos para nós crescermos. E aí nós seremos maduros no amor. Seremos maduros na fé. Problema. Nós não conhecendo os alimentos sólidos, nós não entendendo realmente que nós temos que crescer na graça de Deus, crescer no amor, eu fico estacionado, eu fico parado. É por isso que eu volto a pecar os outros pecados ainda, porque eu sou presa fácil para o inimigo, porque eu fico parado. E a vida de santidade, meus irmãos, ou seja, a vida no amor, ele é um progresso, você tem que caminhar. Jesus disse, eu sou o caminho, ou seja, o caminho é para você trilhar esse caminho, entende? Eu sou a verdade, é trilhar o caminho da verdade. E aí sim você vai ganhar a vida. A vida onde? A vida eterna. A vida eterna no céu. Tá bom, meus irmãos? Por gentileza, minha irmã Vera. No Catecismo, em 2013, os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Diz em Mateus 5, versículo 48. Para alcançar essa perfeição, empregue os fiéis as forças recebidas segundo a medida em que Cristo as dá, a fim de que, obedecendo em tudo à vontade do Pai, se consagrem com toda a alma à glória do Senhor e ao serviço do próximo. Assim crescerá em frutos abundantes a santidade do povo de Deus, como patentemente se manifesta a história da Igreja com a vida de todos os santos, Santa Teresa do Menino Jesus. Maravilha, minha irmã, muito obrigado. Meus irmãos, perceba que nós começamos com a palavra de Deus, agora nós vamos falar um pouquinho do catecismo da igreja e depois finalizaremos com o Diário de Santa Faustina. O que o catecismo está dizendo no parágrafo 2013, meus irmãos? Os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. O que é caridade? Amar. Todos nós, meus irmãos, somos chamados à perfeição do amor. Isso é santidade. Entende? Pergunto, somente os padres, os freis, as freiras são chamados a isso? Não. O catecismo está dizendo, todos os cristãos são chamados à santidade. Todos, meus irmãos, você que está me ouvindo. Você que está me ouvindo. Ah, aquele irmãozinho que é morador de rua ali, que muitas das vezes a gente passa perto dele e nem vê ele também é chamado à santidade. Ah, também aquele irmãozinho que é alcoólatra, drogado, etc e tal, ele também é chamado à santidade. Ou seja, a amar como Jesus amou. O problema, eles não conhecendo isso, eles ficam buscando esse amor no mundo. Como muitas das vezes nós também, entende? Nós não entendendo isso, meus irmãos, a gente fica buscando amores falsos, passageiros nesse mundo. Mas o nosso coração, ele é exclusivo de uma pessoa somente, de nosso Senhor Jesus Cristo.
Por isso, meus irmãos, nessa noite nós somos convidados a entendermos, você, eu e nós somos chamados à santidade, somos chamados à perfeição. Olha essa palavra. E às vezes assusta, nossa, eu tenho que ser perfeito, meu Deus, isso é impossível. Não, Deus não é mentiroso, Jesus nunca mentiu. E é Ele pedindo, meus irmãos, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ele não está dizendo para você querer ser como Lúcifer, que quis ser maior que Deus. Não, não é esse contexto que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, meu filho e minha filha, sede perfeitos como o Pai é perfeito, ou seja, ame como o Pai amou. Dê a sua vida como o Pai deu a vida de seu filho. Ou seja, se entregue realmente a esse Deus e ame como Ele amou. Amar quem, Giovanni? Amar as pessoas. Amar as pessoas. E perceba, nós não amamos como Jesus nos amou ainda, meus irmãos. Porque nós não conhecendo isso, a gente fica ainda nas desordens nossas desse mundo. A gente tem que crescer. Para a gente ser perfeito, a gente tem que crescer nesse caminho de perfeição. É o que nós falaremos um pouquinho adiante. Mas nesse slide, brevemente, meus irmãos, você já entendeu, eu tenho certeza. Poxa, eu nasci para ser santo, eu nasci para amar. Nossa, é possível. E qual que é o primeiro passo para eu realmente ser santo e amar, meus irmãos? O primeiro passo é eu ter fé. Você tem que acreditar nesse negócio de santidade, entendeu? Você tem que crer, porque não adianta eu estar aqui falando para vocês, a irmã Leno, né, o padre falando, não adianta se você não acreditar nisso, se você achar que é uma coisa impossível, que você achar que é uma coisa distante de você, nossa, não, isso é para outras pessoas, para mim não. Não, meus irmãos, não, minha irmã, meu irmão, você nasceu para ser santo, você nasceu para amar, para de se iludir, você não nasceu para ser essas serpentes do mundo que fica se rastejando atrás dessas coisas passageiras, não. Você nasceu para ser uma águia que voa a Deus, e quem que é o amor? É o Deus impossível. E é Ele que vai te ajudar a ser santo. Mas o primeiro passo, você tem que querer. Você tem que ter fé nesse negócio. Senhor, eu acredito. E aí a fé, meus irmãos, é uma virtude. Você pede ela. Vai rezar à noite, vai orar à noite hoje e fala assim, Senhor, ó, eu não acreditava nesse negócio de santidade, eu achava que não era para mim, mas hoje eu entendi que é para mim, mas eu tenho dificuldade. Peça a Ele. Me dê a graça, Senhor. Me dê a fé. Eu quero acreditar, eu quero viver isso na minha vida. Eu quero amar, Senhor, de verdade. Eu não quero mais me enganar. Eu não quero mais me iludir. Eu quero amar de verdade. Eu quero ser santo. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz porque somente quem busca a santidade, meus irmãos, é feliz de verdade. Fora a santidade, ou seja, fora o amor de Deus, é uma ilusão do mundo. É por isso que nós deitamos o nosso travesseiro, muitas das vezes, depois de sair da igreja, da missa, de um grupo, de uma formação, a gente deita triste. A gente deita triste no nosso travesseiro, por quê? Porque muitas das vezes nós estamos buscando os falsos amores desse mundo. E o amor verdadeiro, meus irmãos, é só o Cristo. É por isso que temos que buscar nele. Mas eu tenho que ter fé. Primeiramente, eu tenho que pedir essa fé. Senhor, me dê essa fé. Eu quero viver isso, mas eu não consigo. Me ajuda, me dê essa fé. Eu quero crer. Ponto. É o primeiro passo. É ter fé. Anota aí. Ter fé. E aí o segundo você vai pedir. Já falei. Peça. E o terceiro, meus irmãos, aí o negócio pega. Para realmente você progredir na santidade, no amor, meus irmãos, você vai ter que obedecer. Obedecer o quê, Giovanni? Os mandamentos. É o mínimo. E eu vou dizer para você, ler brevemente aqui São João, alguns versículos para nós entendermos. Não está no slide, mas depois eu passo no grupo. São João vai dizer no capítulo 14, versículo 20. Prestemos atenção, meus irmãos. São João, capítulo 14, versículo 20. Para nós entendermos que a obediência, ela é fundamental para nós começarmos a amar. Entende? Não é que eu obedecer os mandamentos, eu já estou amando. Não, não, não. É o início. É a base para nós crescermos. Eu vou falar só a base, no outro slide nós vamos aprofundar. Amém? Vai dizer São João, nesse dia vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Olha o que Jesus vai dizer agora. Quem aceita os meus mandamentos e a eles obedece, esse é quem me ama. Quem aceita os meus mandamentos e a estes obedece, esse é quem me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei
e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Vou repetir essa frase. Eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. São João dizendo, o discípulo amado, meu irmão, minha irmã, você nasceu para amar. Só que para amar, meu irmão, minha irmã, primeiramente, é o ter fé e pedir. O terceiro ponto, eu tenho que obedecer os mandamentos. Se eu não obedeço os mandamentos que são tão simples, meus irmãos, eu nunca vou crescer no amor. É por isso que a gente fica, parecendo um ioiô. Eu vou e volto, vou para onde? Eu vou para o pecado, volto para Deus. Volto para o pecado, volto para Deus. Eu peco gravemente, volto para Deus. Ou seja, a gente não cresce. Parece um cristão católico Peter Pan. Não cresce nunca. Não cresce nunca, meus irmãos. Não, nós nascemos para amar. Mas para amar é um progresso, é um crescimento. Entende? É um crescimento. É por isso que Jesus está dizendo, hein? Se você me ama, você obedece os meus mandamentos. Quais mandamentos? É os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Que ele resumiu os 10 em 2. Amar a Deus e ao nosso próximo. Se você pegar o primeiro mandamento, amar a Deus, e o segundo, amar o próximo, é o resumo dos 10. Problema. Eu não sei nem os 10 mandamentos. Eu não sei nem os 10 mandamentos. Como que eu vou amar, meu irmão, minha irmã? Se eu não sei nem o básico, ou seja, são os mandamentos que Jesus, nosso Senhor e Deus, a Trindade, deu para nos preservar de um mal. Os mandamentos não são, uma situação de opressão de Deus na nossa vida, não. É amor dele, é aquele pai que fala assim, filho, filha, não coloca a mão na tomada que você vai tomar um choque. Não coloca a mão no fogo, não. Mas é um não de amor, porque Deus não quer que eu e você se machuquem, meus irmãos. Por quê? Porque nós somos filhos dele. E ele nos ama tanto que ele nos dá uns não por amor. Não é um amor de opressão. Não, é um amor, é um não de amor. É por isso que nós devemos obedecer, meus irmãos, não por uma lei, mas por amor a ele. E aí, olha que lindo, eu finalizo esse slide. Jesus disse, se alguém me ama, guarda a minha palavra, guarda o meu mandamento. E olha que lindo, eu e meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Meu irmão, minha irmã, se nós amarmos de verdade, obedecermos os mandamentos, Jesus está dizendo, eu e o Pai faremos morada em você. O que eu estava dizendo nos slides anteriores? Graça. Se eu estou vivendo os mandamentos, eu estou com a vida de Deus em mim. Ou seja, Jesus está fazendo a morada dele em mim. Olha que lindo. Porém, quando eu peco contra os 10 mandamentos, eu saio da graça. Eu tiro a vida de Deus em mim. Porque Jesus Cristo não habita no pecado. Ele é puro. Ele veio apagar os pecados. Nos dar oportunidade para nós mudarmos de vida. Não a gente se acomodar no pecado. Meu irmão, minha irmã, o inferno existe. O inferno existe. E nós temos que temer esse inferno. Mas mais do que falar do inferno, é nós amarmos e ir para ir para o céu. Entende? Então, antes, talvez você pecava com medo não pecava por medo do inferno. Mas agora, meus irmãos, nós temos que crescer no amor. E o amor é isso. Eu não peco porque eu amo a Deus. Eu não quero dar mais um tapa na cara do meu Senhor. Eu não quero mais cuspir na cara do meu Senhor como os algozes fizeram. Eu não quero mais flagelar o meu Senhor com meus pecados. Eu não quero, Senhor. Eu quero te amar. Eu quero fazer realmente a sua vontade. Eu quero parar de pecar, Senhor, porque é o mínimo, porque o Senhor já deu a sua vida por mim. Eu tenho que retribuir esse amor, meu Senhor. Eu não sou digno, mas o Senhor me deu esse amor, eu quero ser fiel a esse amor. No básico, meus irmãos, é o pecado que nos tira a graça. E a gente vive na desgraça, meu irmão, entende? É por isso que nós devemos entender muito bem isso. Nós devemos viver em estado de graça, meus irmãos. Parar de pecar esses pecados contra os 10 mandamentos, é o básico.
Quando eu falo básico, não estou falando que é fácil deixar, mas eu estou falando que nós entendemos que nós temos que parar, entende? Mas aí, o que vai nos ajudar a gente viver realmente os mandamentos? É você rezar. E é o que nós vamos falar agora no próximo slide. Se você não rezar de verdade, você nunca vai obedecer os mandamentos. Se você não rezar de verdade, orar, ter intimidade na oração com o nosso Senhor, meu irmão, minha irmã, você nunca vai crescer no amor. Porque a oração é o combustível do amor. É por isso que nós temos que entender muito claro essa breve que eu estou dizendo para eu entrar no slide principal agora, meu irmão, minha irmã. Porque eu quero que nós entendamos que nós devemos que crescer no amor, crescer na graça, ou seja, na vida de Deus. Ou seja, quanto mais você crescer, mais você vai amar. Quanto mais você crescer, mais nosso Senhor vai fazer morada em você. Mas se você pecar contra os 10 mandamentos, deixar de ir na missa no domingo já é um pecado contra os 10 mandamentos. Olha que mínimo. Você honrar seu pai e sua mãe, você sair dessa fornicação, desse adultério, você sair dessas pornografias de redes sociais, de mentiras, de denegrir as pessoas. Você tem prazer por isso, entende? Se você não deixar isso, meu irmão, minha irmã, você nunca vai amar de verdade. Por quê? Se você ama, você não peca. E se você peca, você não ama. Giovanni, como isso? Qual foi a criatura que mais amou o nosso Senhor nessa terra? A Virgem Maria. Pergunto, ela pecou? Não, porque ela muito amou. Entende? E nós somos chamados, meus irmãos, a amar como Nossa Senhora amou, a amar como os santos buscaram amar. Eles eram pecadores como nós, mas eles entenderam isso e eles lutaram para amar. Eu não quero mais ofender meu Senhor, é a base. Agora eu quero amar. E aí eu vou progredir. É o que nós falaremos no próximo slide. Por favor, minha irmã. Eu peço licença só para complementar o que tu colocou, dizendo o seguinte: de tudo isso que tu colocou, perseverar na perfeição do amor a Deus. Bom, vamos lá. O progresso espiritual tende para a união cada vez mais íntima com Cristo. Essa união chama-se mística, porque participa no mistério de Cristo pelos sacramentos, os santos mistérios. E nele, do mistério da Santíssima Trindade, Deus chama-nos todos a essa íntima união com Ele. Mesmo que as graças especiais ou sinais extraordinários dessa vida mística, somente alguns sejam concedidos para manifestar o dom gratuito feito a todos. 2015. O caminho dessa perfeição passa pela cruz. Não há santidade sem renúncia e combate espiritual. Progresso espiritual implica a ascese e a mortificação que conduzem gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Aquele que sobe nunca mais para de ir de princípio em princípio, por princípios que não têm fim. Aquele que sobe nunca mais deixa de desejar aquilo que já acontece, já conhece. Maravilha, minha irmã. Meus irmãos, brevemente vou explicar para a gente ir para o slide principal. Meus irmãos, é que eu estou dizendo desde o início. Progresso, crescimento. Crescimento do quê? Ao parágrafo 2014. O progresso espiritual tende para a união cada vez mais íntima com Cristo. Ou seja, se eu não progredir, meu irmão, minha irmã, eu nunca vou amar de verdade. Qual que é a diferença de uma Santa Teresinha comigo? Ela progrediu. Eu, Giovanni miserável, eu tô parado. Eu tô parado na onde? Eu vou na igreja, eu me confesso, aí eu vou comungo Jesus, depois na outra semana eu peco de novo mortalmente, falta a missa, eu vou ali depois e fica com uma menina do nada. Tô dando um exemplo, tá? Eu fazia muito isso outrora, graças a Deus o Senhor já deu uns tapão na cara, falou, filho, acorda pra sua vida. Mas eu tô dizendo que se nós continuarmos parados nessa vida de mundanismo dentro da igreja, um pé na igreja, um pé no mundo, eu gosto das coisas do mundo ainda, o que tem? Os dias mudaram. Meu irmão, minha irmã, nós nunca seremos uma Santa Teresinha. Nós nunca seremos um São Padre Pio. Por quê? Porque a gente não progride, porque a gente não cresce. Ó, que progresso, crescimento espiritual. Eu rezo só um tercinho, tá bom. Não sei o que... Se você não progredir, meu irmão, minha irmã, é sinal que a gente não ama.
É um amor muito pequenininho, sabe? E a gente não se abre realmente ao verdadeiro. Então, nessa noite, meu irmão, minha irmã, nós temos que entender muito bem, nós temos que progredir, tá dizendo, progresso espiritual. E aí, ó que lindo, ó. Deus chama-nos todos. Não é só para Santa Teresinha, não. Não é só para São Padre Pio, não. Não é só para São Francisco de Assis, não. Não. Todos Deus nos chama a essa íntima união com Ele, no amor verdadeiro, nesse progresso. E aí no outro slide eu vou explicar realmente como chegar nisso, tá bom? Olha que lindo. Mesmo que graças especiais ou sinais extraordinários dessa vida mística, somente alguns sejam concedidos para manifestar o dom gratuito feito a todos. Ou seja, São Padre Pio tinha os estigmas de Jesus. Ele tinha as marcas dos pregos de Jesus nas mãos e nos pés. Se você pesquisar em São Padre Pio, ele tinha os estigmas. A ciência não tem explicação. Ela foi analisar, ela não tinha explicação. Olha, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, ela tinha algumas graças especiais extraordinárias. Quais? Ela simplesmente, meu irmão, minha irmã, fazia o quê? Elas cresciam na vida de santidade e elas levitavam. Elas levitavam. Olha que louco. Mas isso fazia delas santas e santas? Não era isso a santidade. Isso eram uns dons extraordinários que eles ganhavam. Mas o que fazia eles santos? O amor, a intimidade que eles tinham com o nosso Senhor. É por isso que é possível. Eu muitas das vezes achava assim, nossa, eu quero levitar. Eu quero flutuar. Eu quero ter os estigmas de Jesus. Eu achava que isso era santidade. Não. Santidade é eu amar, meus irmãos. Santidade realmente é eu amar de verdade como Jesus me pede para amar. Mas eu tenho que crescer. Eu tenho que progredir, tá bom? E aí vai dizer, para eu finalizar esse slide, o caminho dessa perfeição, ou seja, a perfeição do amor, o caminho dessa perfeição passa pela cruz. Não há santidade sem renúncia e combate espiritual. Olha o que está dizendo aqui, meus irmãos. O progresso espiritual implica a ascese, o crescimento e a mortificação, que conduz gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Ou seja, Jesus já disse muito claro, se você quer me seguir, filho, filha, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Mas a gente acha muito bonitinho, muitas das vezes, essa passagem, meus irmãos, mas a gente não mergulha nela. Se eu não renunciar aos meus pecados, Jesus está dizendo, as minhas vontades, Senhor, eu gosto de tais pecados, eu gosto de me embriagar, eu gosto, Senhor, de falar mal das pessoas, Senhor, eu gosto de ficar com esse rancor das pessoas, eu gosto, Senhor. Mas se você não renunciar a si mesmo, meu irmão, minha irmã, você nunca vai amar de verdade. Você nunca vai amar de verdade. E Jesus está dizendo, perdoa, filho, filha. Para de ficar nesse rancor, perdoa. E eu não quero renunciar à minha vontade, porque a pessoa me fez mal e tomara que ela vai para o inferno. A pessoa às vezes até morreu e você está preso ainda. Se liberta, miserável, miserável. Se liberta, dê a sua vida realmente para Jesus. Renuncie às suas vontades e dê sua vida. Segue Jesus de verdade. Com a sua cruz de cada dia, mas segue ele, queira realmente progredir, queira amar de verdade, queira realmente ser santo, ser santa, meu irmão, minha irmã, porque, olha que vai dizer a palavra de Deus, sem santidade nós não veremos ao Senhor, está na palavra de Deus, sem santidade nós não veremos ao Senhor, só vai entrar no céu quem é santo. E o que é santidade? Só vai entrar no céu quem é amar, ponto. Poderia parar aqui. Mas a gente tem que crescer, a gente tem que entender o crescimento, parar de ficar estacionado e progredir. É o que nós falaremos agora, meu irmão, minha irmã. No próximo slide, eu vou explicar de forma didática realmente o que é santidade. Amém? Vocês percebam aí nessa imagem, temos primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima camadas. Nós vamos chamar isso de moradas. Por quê? Jesus disse na palavra, lembra de São João? Se vocês obedecer, eu amarei, e eu e o Pai viremos fazer a nossa morada em vós. Então, meus irmãos, se você ali ler na parte de cima, vai estar escrito 7 moradas de Santa Teresa de Ávila. O que acontece? Vou explicar para vocês, talvez você já ouviu falar e talvez você nunca ouviu, mas nós devemos entender isso com clareza, meu irmão, minha irmã.
Santa Teresa é uma grande mística e católica, é uma grande santa. Ela tinha realmente um amor verdadeiro por Nosso Senhor. Ela amava de verdade. Então, o que acontece? Em oração, uma vez, Nosso Senhor mostrou para ela que a nossa alma, nós somos feitos de corpo e de alma. A nossa alma é como fosse um castelo. Ela com Jesus. E ela depois ela relata no seu livro. Isso é um livro que eu estou dizendo para vocês. Eu estou resumindo o livro dela. Depois, se você quiser se interessar, você compra e mergulha nisso, porque isso vai te levar ao céu. Santa Teresa dizia que a nossa alma é como fosse um castelo. Um castelo. E aí o que acontece? Na 7ª morada, pode chamar de quarto, ali naquela sala, na 7ª sala, na 7ª morada, lá no íntimo da sua alma, é a perfeição. Quem que habita nessa perfeição, meu irmão, minha irmã? A Trindade. A Trindade. Então, nós podemos entender o que Santo Agostinho dizia. Nossa, Senhor, eu te buscava fora enquanto estavas dentro de mim. É isso, entende? Santa Teresa está resumindo Santo Agostinho. Ele buscava fora, nas coisas do mundo. Deus, não. Deus, ele habita em nós, meus irmãos. Todo batizado recebe realmente essa alma, esse castelo, e dentro dessa alma você recebe a Trindade. E no seu batismo você recebeu isso. Deus, a Trindade, habita dentro da sua alma. Aonde, Giovanni? No mais íntimo, na 7ª morada. Na 7ª, que é a perfeição cristã. É onde alguns santos chegaram nessa perfeição do amor, na perfeição da santidade. Entende? Então, para nós chegarmos lá, nós temos que caminhar. É por isso que é um progresso espiritual. Então, você tem que sair da 1ª e para a 2ª, da 2ª e para a 3ª. Giovanni, dá para eu pular da 1ª para a 5ª? Não. Tem os passos a passos, entende? Se eu não entender isso, meu irmão, minha irmã, é o que acontece conosco. Vamos lá para a gente explicar. O que me tira realmente da 1ª morada da nossa alma? É o pecado mortal. Você vê aí o Frajola, né? Frajola deve ser isso, Pernalonga, né? Frajola não, Pernalonga. Ele está num buraco, e aí o que está escrito embaixo dele? Pecado mortal. Pergunto, o Pernalonga, ele está em pecado mortal. Ele está perto ou distante da 1ª morada? Ele está distante. Ele está na desgraça. Ele não está realmente com a vida de Deus nele. Ou seja, ele pecou mortalmente, ele se distanciou de Deus. Ele não quis realmente amar a Deus. Ele quis realmente as suas vontades, ele quis realmente agradar o mundo, e aí é onde ele pecou mortalmente. Quais são esses pecados? Contra os 10 mandamentos. Se eu pequei um pecado ali, eu me afastei. Giovanni, pelo amor de Deus, eu quero realmente progredir nesse negócio, eu quero amar de verdade. O que vai te trazer de novo para a 1ª morada? O que está escrito embaixo? A confissão. Então, meus irmãos, a confissão, ela é essencial. Nosso Senhor deixou a confissão para isso. Ele, sabendo que nós, miseráveis que somos, ele sabia que nós íamos pecar mortalmente de novo. E aí ele deixa um sacramento para nós sairmos desse estado e irmos realmente para a 1ª morada. E aí, meus irmãos, na 1ª morada você tem um estado de graça. Olha que bonito, você já está com a vida de Deus em você. Se você morrer ali na 1ª morada, você não vai para o céu, porque você não ama de verdade. Mas vai para o purgatório, pelo menos. Olha que graça. O problema é que você não pode morrer em pecado mortal. Por isso você tem que se confessar, miserável. Se você não se confessa, você está no pecado mortal. Você está longe de Deus, está vendo nessa imagem? Você está longe. Volta para Jesus o quanto antes, entra nessa morada, ou seja, volta a estar em estado de graça. E aí, meus irmãos, só para a gente finalizar esse passo. Como progredir, meus irmãos, nessas moradas? Porque o problema é que nós ficamos sempre aqui na 1ª morada. Ah, eu me confessei, entrei na 1ª morada. Mas se eu não crescer, meus irmãos, se eu não for para a 2ª e 3ª, o que vai acontecer? Nós somos miseráveis, nós paramos. E na vida de Deus, quem para sempre vai regredir. É por isso que a gente volta a pecar mortalmente, porque a gente fica muito distante ali, ó, da tentação do pecado e ali na 1ª morada. A gente está muito próximo. Aí qualquer coisinha a gente já cai de novo no pecado, entende? Não vamos ter filho não, vamos usar os métodos contraceptivos. A igreja falou, mas aí eu entendi, mas eu vou usar só para... só rapidinho, depois a gente confessa. Aí você se confessa, beleza.
Mas se você não progredir, querer amar de verdade, ser aberto à vida, aí o que vai acontecer? Ah, não, na outra semana a gente tá com prazer de novo. Às vezes é esposa mesmo. Ah, não, vamos ali de novo, vamos pecar mortalmente. Vamos usar os métodos, vamos usar a camisinha agora, né? E a gente nunca vai crescer realmente na vida de Deus, meus irmãos. E a gente fica brincando de ser católico. A gente fica brincando de ser cristão. A gente fica brincando com o pecado. É Adão e Eva ali, ó, dialogando com o pecado. Não, meus irmãos, nós temos que progredir na vida de Deus, na vida cristã, na vida de santidade. Nós temos que progredir. Quem não progride, regride. Quem não progride, regride. Ah, Giovanni, mas eu vou na missa. Se você não crescer, meu irmão, minha irmã, sempre você vai ficar nos mesmos pecados. É por isso que você fica nos mesmos pecados. Confessa os mesmos pecados há anos. Porque você não cresce. Porque se você crescer ali, ó, para a segunda e terceira, o pecado vai ficar muito distante de você, entende? E aí, Satanás, ele nem vai te tentar mais porque você está mais próximo de Deus. Deus está ali na sétima, meu irmão, minha irmã. Está na sétima. Giovanni, pelo amor de Deus, o que faz eu crescer realmente nessas moradas? O que faz realmente eu amar, chegar na perfeição cristã? Primeiramente, é eu parar de pecar. Eu não quero mais. Ah, estou ali na primeira casa, ali na primeira morada. O que eu tenho que fazer? Meu irmão, minha irmã, quando você tira um pecado da sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer, colocar uma virtude. Você tem que colocar uma virtude no lugar daquele pecado. Porque se você não colocar algo bom de Deus ali, para você ocupar sua cabeça, você volta no pecado de novo. E até pior muitas das vezes. Então a primeira coisa, você tem que ser virtuoso e virtuosa. Algum dia aí nós vamos entrar nesse tema de virtudes, que é importantíssimo. Você tem que ser virtuoso e virtuosa. Anota aí, procura o que é virtude católica realmente. E você vai crescer nisso aí. Você tem que ser virtuoso e virtuosa para você crescer. Mas o principal, que aí eu já finalizo. O principal é, meus irmãos, a vida de oração. Se eu não rezar bem, eu não vou conseguir progredir nessa vida. Giovanni, mas eu rezo tantos terços, eu rezo tantas novenas, tantos cenáculos, mas eu quero te ensinar brevemente realmente o que é oração. A gente não sabe rezar. É por isso que as nossas orações, elas são muitas das vezes falhas. E a gente não cresce, parece que eu rezo, mas nada acontece. É porque a gente está rezando mal, meu irmão, minha irmã. Vou falar brevemente, tem outros pontos, mas nosso tempo não dá. Existe a oração vocal. O que é oração vocal? É o que nós rezamos. O Pai Nosso, o terço da misericórdia que nós rezamos agora. É importante, é oração vocal. Eu estou falando, Pai Nosso está no céu, Ave Maria, cheia de graça, Divina Misericórdia. Eu estou rezando, é uma oração vocal. Só que, meu irmão, minha irmã, essa oração vocal é para quem está ali na primeira morada. É na primeira morada. Para eu crescer na segunda, terceira, até chegar na perfeição, eu tenho que entrar no segundo estágio de oração. Qual que é? A oração de meditação. Se eu não meditar, meu irmão, minha irmã, você não vai crescer nunca no amor. Jesus, nosso Senhor, ele ensinou a oração vocal. Reza o Pai Nosso. E aí depois ele ia sozinho ao Pai, na oração meditativa, no silêncio. Ele meditava, ele queria se encontrar, o Pai está dentro dele, eles são um só. E o Pai está dentro de nós também, meus irmãos. Nós temos que meditar, sair do barulho e entrar dentro de nós. Oração de meditação. Não temos tempo para aprofundar nisso. Meu irmão Ivo, passa por gentileza mais um slide. A sugestão que eu dou para você, meu irmão, anota aí, por gentileza, tira print, mas escute e assista esse vídeo do Padre Paulo. É por isso que a sua oração não funciona. É o tema. Ali ele vai dar 55 minutos de como nós progredimos na vida de oração. Se eu e você, meu irmão, minha irmã, só ficar na oração vocal... Giovanni, não é para mim rezar mais o terço? É para continuar. Mas agora Jesus quer que você medita de verdade, que você realmente mergulhe na oração. E às vezes a gente fica só babuçoando, Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça. Tá rezando coisa nenhuma muitas das vezes. A gente só faz para cumprir preceito. Ah, já rezei meu terço do dia, já cumpri a minha obrigação. Isso não é amor, meu irmão. Isso não é amor, minha irmã. O amor é realmente através da oração. O que é a oração? É um encontro. A oração meditativa te levará a esse encontro com o Senhor dentro de você. Senhor, meu Deus, você está dentro de mim, eu quero te amar. Me ajude a amar, Senhor. Me ajude a amar, me ajuda a perdoar. E você mergulha dentro de você. Por favor, é um pedido que eu faço. Escute esse vídeo, anote e busque viver o que ele vai dizer, meu irmão, minha irmã. É um refrigério para nossa alma. Se eu não entender o vídeo, eu nunca vou amar de verdade. Desculpa te dizer. Eu estou falando de mim também. Se eu, Giovanni, miserável, não assistir esse vídeo, marcar e querer viver, eu nunca vou amar. Os santos entenderam o que é oração. É por isso que eles saíram da primeira morada e chegaram na quarta, quinta, sétima morada na perfeição do amor.
Por gentileza, minha irmã, pode continuar. Aí começamos a meditar no Diário da Santa Faustina, 1107. Hoje, durante a meditação, Deus deu-me a luz interior e a compreensão da santidade e em que ela consiste. Embora já tenha ouvido isso muitas vezes em conferências, a alma o compreende de outra forma, quando conhece pela luz divina que a ilumina. Nem as graças, nem aparições, nem êxtases ou qualquer outro dom que lhe seja concedido tornam a alma perfeita, mas sim a união íntima com Deus. Esses dons são apenas o adorno da alma, mas não consiste a essência nem a perfeição. A minha santidade e a perfeição consiste em uma estreita união da minha vontade com a vontade de Deus. Deus nunca força a nossa livre vontade. De nós depende se queremos aceitar a graça de Deus ou não, se queremos colaborar com ela ou desperdiçá-la. Muito bem, minha irmã. Eu sempre costumo dizer que Santa Faustina ela é muito clara no seu diário. Então, não há muitas delongas naquilo que ela fala. Por quê? Porque ela já é muito clara. E ela começa dizendo, hoje durante a meditação, não é oração vocal. Santa Faustina, ela não estava ali falando vocalmente só palavras, simplesmente não. Ela já entendia, meu irmão, minha irmã, que ela tinha que progredir. E ela progrediu, ela meditava. Durante a meditação, Deus me deu a luz interior e a compreensão da santidade. É por isso que a gente acha uma coisa muito distante. Porque a gente não reza de verdade. A gente não medita. A gente reza um terço por cumprir preceito. Eu rezo um terço da misericórdia porque senão eu sou coordenador, eu sou da frente, né? E aí eu tenho que rezar, mas não, meu irmão, minha irmã, se nós não entendermos essa questão de nós mergulharmos na oração, é por isso que o vídeo, repito, assista. Santa Faustina entendeu o vídeo. Sem ela, nunca conheceu o Padre Paulo pessoalmente. Mas o Padre Paulo está nos ajudando a realmente o que os santos viveram. Ele está dando de forma didática para a gente entender o que Santa Faustina viveu. Ela meditava, meus irmãos, e a meditação vai te levar realmente a uma luz interior, porque a interior é dentro, o Senhor está dentro de você, Ele te ama, Ele está ali dentro, te chamando há tanto tempo, e você fica com esses barulhos do mundo, sabe, com as suas vontades prazerosas, carnais, mundanas muitas das vezes, e não se entrega ao amor, não se entrega a essa luz que está dentro de você. E aí, meu irmão, minha irmã, é uma decisão, porque o Senhor ele não vai invadir a sua livre vontade. Ele está te tocando, falando, filho, abre o seu coração, entenda isso. Você tem que se amar, você tem que realmente progredir, crescer, meu irmão, minha irmã. Esse encontro é para nós crescermos na perfeição. Se vamos chegar na 7ª, não sei, mas busque, lute para chegar na 3ª, na 4ª e na 5ª. Se você chegar na 3ª e na 4ª, você já vai estar ali realmente próximo do céu. Você já vai estar amando de verdade. Ou seja, quanto mais você progredir, mais você vai amar. Aí eu pergunto, o seu amor por Deus hoje é a mesma proporção do amor de Santa Faustina? Se você falar que é, eu te dou um coro. Não é. Por quê? Porque a gente peca ainda. Santa Faustina nem pecava mais. Mortalmente, pior ainda. Porque ela entendia que o pecado mortal contra os 10 mandamentos tirava a vida de Deus dela, tirava a graça. E aí ela era triste. É por isso que ela cresceu, ela entendeu, ela progrediu na vida espiritual. É por isso que ela é santa hoje. O que é santo? Ela amou de verdade, meus irmãos. Ela entendeu, ela cresceu na vida de oração. E é isso que nós somos chamados a fazer, meus irmãos. A nós realmente crescermos nessa vida. Por gentileza, minha irmã. 13:33. Uma profunda tranquilidade inunda minha alma. Nenhuma nuvenzinha me encobre o sol. Entrego-me inteiramente aos seus raios para que o seu amor realize em mim uma mudança total. Quero sair santa desse retiro
E apesar de tudo isso, apesar da minha miséria, quero tornar-me santa e confio que a misericórdia de Deus pode fazer uma santa, até de uma miséria tão grande como eu sou. Porque afinal tenho boa vontade. Apesar de todas as derrotas, quero lutar como uma alma santa e quero proceder como uma alma santa. Nada me desencorajará, assim como não se desencoraja uma alma santa. Quero viver e morrer como uma alma santa, olhando para vós, Jesus, pregado na cruz, como um modelo de como devo proceder. Procurei um exemplo em minha volta e não encontrei exemplos satisfatórios. Percebi que a minha santidade estava como que se atrasando, mas a partir do presente momento fixei o olhar em vós, ó Cristo, meu melhor guia. Confio que abençoareis os meus esforços. Perfeito, minha irmã. Tá vendo? É muito claro, meus irmãos. Ah, mas é só para Santa Faustina isso? Não, meus irmãos, é para todos. Eu estou repetindo 10 vezes. É para todos. E Santa Faustina diz, eu quero sair santa desse retiro. E apesar de tudo é isso. Apesar de minha miséria, você é pecador, Deus miserável. Eu quero tornar-me santa. Ela desejava. Se você também não desejar, meu irmão, desculpa. Você não vai para o céu. Só entra no céu quem é santo. Ou seja, só entra no céu quem ama. E não é que ser amor aí quem te é hipócrita, não, meus irmãos, desculpa dizer. Ah, eu amo Deus, estou lá na missa, eu te amo, Senhor, te louvo, te agradeço. Eu saio da missa e vou pro pecado mortal. Eu vou pro WhatsApp ali falar realmente da vida das pessoas. Eu vou ali mandar nudes. Eu vou ali realmente mandar pornografia. Eu vou ali falar impurezas com as pessoas. Aí eu vou ali realmente, falar e denegrir a vida das pessoas. Eu vou ali mentir. Aí eu vou ali pisar nos meus funcionários. Aí eu vou ali realmente falar mal, das pessoas da minha família. Aí eu vou ali trair meu esposo, a minha esposa. Aí eu vou sair da missa, eu vou pro motel. Motel, cama de Satanás é o motel. Motel é cama de Satanás. Cristão católico nunca deverá ir para o motel. Lá é o sacrifício e o altar de Satanás. O altar de Deus é na sua cama com seu esposo e esposa, meu irmão, minha irmã. Não adianta ir para a missa e depois ir para motel. Isso é hipocrisia. Nós devemos amar. Jesus está nos dizendo, para de amar desse jeito, meu irmão, minha irmã. Comece a amar de verdade. Eu te dei a minha vida por você. Abre o seu coração, entenda isso, meu irmão, minha irmã. As pessoas estão se perdendo. Ai, Senhor, mas eu te preguei no seu nome. Ah, mas eu fiz milagre, eu fiz cura. E Jesus vai dizer, eu não te conheço. Eu não te conheço. Porque você amava como o mundo, não como o meu amor. Eu não fazia morada na sua vida porque você quis ficar no pecado. Meu irmão, minha irmã, volte ao Senhor. Volte ao Senhor, saia desse orgulho miserável seu. Perdoa a pessoa o quanto antes. Se você morrer com esse orgulho, você vai para o inferno. Dê a sua vida, entrega, peça ao Senhor, reza. Senhor, eu quero perdoar, eu entendi, eu quero perdoar essa pessoa. Eu não quero ficar mais preso nisso. Dê a sua vida a Jesus, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão. Você tem que se libertar. Você tem que realmente ser verdadeiro católico de verdade. Parar dessa hipocrisia. E amar de verdade, meu irmão, minha irmã. E amar de verdade. As pessoas estão se perdendo. A gente tem que ter amor por essas almas também. Mas como eu vou ajudar pessoas se nem eu me ajudo? Nem eu estou salvo porque eu nem amo de verdade. Isso... Santa paixão de Cristo todos os dias. Olha Santa Faustina dizendo aqui, ó, quero viver e morrer como uma alma santa, olhando para vós, Jesus, pregado na cruz, como modelo de como devo proceder. Meu irmão, minha irmã, ouça realmente o vídeo que eu mandei, que eu coloquei, e depois medita todos os dias a paixão de Jesus na sua vida. Olha para o crucifixo, vai na palavra de Deus, vai falar de Jesus crucificado, vê a paixão de Cristo de Mel Gibson e começa a meditar isso todos os dias, meus irmãos. Isso te ajuda a crescer no amor. Santa Faustina fazia isso. Porque a gente via, meu Deus, olha o que eu fiz com o Senhor. Foram os meus pecados que fizeram isso com o meu Senhor. Foram os meus pecados e eu continuo ainda maltratando o meu Senhor. Eu continuo ainda pisoteando no meu Senhor. Ele deu a vida, o sangue, a alma, a divindade. E eu prego uma misericórdia. Eu sou apóstolo da misericórdia. Eu vou me consagrar à misericórdia.
E eu continuo ainda querendo viver no pecado. Meu irmão, minha irmã, tome uma decisão na sua vida. Busque amar de verdade, porque esse vai e vem de pecado e vai, isso não é amor ainda. Você tem um desejo, isso é muito bom, mas você tem que progredir. Você tem que crescer nesse organismo espiritual, nessas moradas. É isso. É isso, minha irmã. Por gentileza, o final. Eu peço desculpas aqui, porque caiu a luz aqui em Porto Alegre, mas graças ao celular ainda tem um pouco de bateria. Em 13h33, uma profunda... Não, 17h84, é isso? Hoje, num diálogo mais prolongado, o Senhor me disse: como desejo a salvação das almas? Minha caríssima secretária, escreve que desejo derramar a minha vida divina nas almas dos homens e santificá-las, desde que queiram aceitar a minha graça. Os maiores pecadores atingiram uma grande santidade, desde que tivessem confiança na minha misericórdia. As minhas entranhas estão repletas de misericórdia, que está derramada sobre tudo que criei. O meu prazer é agir na alma humana, enchê-la da minha misericórdia e justificá-la. O meu reino está sobre a terra, a minha vida na alma humana. Escreve, minha secretária. Eu vou acrescentar, meus apóstolos, sobre a terra, a minha vida, não, minha secretária, meus apóstolos, que o guia das almas sou diretamente eu, e indiretamente as guio pelo sacerdote e conduzo como cada uma a santidade por um caminho somente por mim conhecido. Maravilha, minha irmã. Só para a gente finalizar, então, o trechinho de Santa Faustina. Os maiores pecadores atingiram uma grande santidade, desde que tivesse confiança na minha misericórdia. É nosso Senhor falando com Santa Faustina. Bem sabemos que Santa Faustina tinha realmente a presença de Jesus, conversava, Jesus falava, depois ela escreve o diário, depois estamos aqui falando desse diário. Mas não pode ser uma coisa distante, porque não é uma coisa, um livrinho, ai que bonitinho, Santa Faustina, nossa, que legal. Não, ela está falando para a gente mudar de vida. E está aqui Jesus, os maiores pecadores atingiram uma grande santidade. Ou seja, Santo Agostinho era um prostituto, alcoólatra, saía com as mulheres, era nada a ver, não acreditava em Deus. Santa Mônica rezou 33 anos por ele, se converteu, se tornou santo, porque ele entendeu que ele tinha que amar. Santo Agostinho amou, e não só tornou santo, é doutor da igreja, é um místico da nossa igreja. Outro, São Francisco de Assis, ele tinha muito dinheiro, ele era promíscuo, saía com as mulheres, beberrão, usava droga não tinha, né? Da droga da época dele. Se encontrou com Jesus, mudou de vida, se converteu, abriu uma ordem, os franciscanos que tem no mundo inteiro, um pecador, ai que legal, Jesus fez isso com ele, porque ele entendeu que ele tinha que amar, começou a amar. Outro, pega aí Santa Maria Madalena, uma prostituta da palavra de Deus, se encontrou com Jesus, o que aconteceu? É Santa Maria Madalena agora. Ela entendeu que ela tinha que amar, tinha que estar na presença do Mestre o tempo todo e não pecar mais. Vai, não peques mais. Se converteu. São Pedro negou Jesus. Entendeu? Negou. E aí se converteu porque Jesus perdoou ele. E depois ele entende que ele tem que amar e tem que realmente estar em oração. Se converteu. São Pedro. São Paulo caiu do cavalo, perseguiu os cristãos. Morreu mártir da igreja. Porque entendeu, eu caí do cavalo, eu não quero mais viver como Saulo, pecador miserável, não, eu quero amar. Agora é São Paulo. É São Paulo. Entende, meus irmãos? Isso é para nós, você na sua casa, onde você está. Jesus está falando com você. Você nasceu para amar, para ser santa, mas você tem que progredir. Você tem que se permitir. E é isso, meus irmãos. Aonde? Através de Jesus e dos sacerdotes. Jesus está dizendo aqui, eu sou diretamente e indiretamente aos meus sacerdotes. Ou seja, vai se confessar, miserável. Vai se confessar. E não se confessar, volte a comungar realmente em estado de graça. Se você está no pecado, se você pecou contra os 10 mandamentos e está indo lá comungar sem confessar, você está comungando pior ainda, tá?
Isso é aulas que já fizeram aqui, tenho certeza que você já entendeu, mas repito, não pode comungar em estado de desgraça. Você tem que se confessar para entrar na graça, para depois comungar. Entende? Mas aí a gente tem que buscar. Jesus nunca nos proíbe, nunca vai nos obrigar a nada. Ele toca nosso coração. E quem abrir, meus irmãos, eu posso ter certeza, você vai ser muito feliz. Vai ser muito feliz porque você está na presença dele. Você não quer mais o pecado que te deixa triste. É o pecado, tá, que te deixa triste. Não é a pessoa pecadora que te deixa triste, não. É o pecado. É o pecado. Por isso que o Senhor fala assim, ó, eu amo os meus pecadores, mas eu abomino o pecado. O problema não é as pessoas, meus irmãos. A nossa luta é contra Satanás, o autor do pecado. Não é o seu marido, sua esposa, seus filhos, neto, vizinho, sogra, sogro, não. É o pecado. Eles abrindo a vida ao pecado, aí tem as desordens na vida. Mas o nosso problema é contra o pecado. Eu tenho que sair desse negócio quanto antes. E progredir nas moradas, crescer no amor. E a oração, meus irmãos, é esse combustível. Mas eu tenho que aprender a rezar, eu tenho que aprender a orar, eu tenho que aprender a meditar. É o vídeo, finalizo dizendo, é o vídeo, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Assista aquele vídeo com calma, anote e busque viver aquilo, meus irmãos. Depende da sua alma, depende da sua salvação. Para ir para o céu é cruz, é dificuldade, não é essa loucura do mundo que todo mundo que morre vai para o céu, é mentira. Vou em velório, tá no céu, tá bonitinho. Mentira! Eu não coloco minha mão no fogo. Eu coloco minha mão no fogo quando São Padre Pio morreu. Eu coloco minha mão no fogo quando Santa Teresinha morreu. Eu coloco minha mão no fogo quando Carlos Acutis morreu. Eu coloco minha mão no fogo quando São Francisco de Assis morreu. Eu coloco minha mão no fogo quando Santa Teresa d'Ávila morreu. Eu coloco minha mão no fogo quando a Santa Imelda, menina de 9, 12 anos, morreu. Eu coloco minha mão no fogo quando Santa Jacinta e São Francisco Marto, os viventes de Nossa Senhora, morreram. Eu coloco minha mão no fogo falando, eles estão no céu. Por quê? Porque era visível nessa terra o amor deles. Eles amavam aqui nessa terra e as pessoas viam. Eles viam, meus irmãos, essas pessoas amando Jesus. Mas eu te pergunto, eu finalizo com essa pergunta. Se as pessoas olhar para você hoje, elas vão ver você amando a Jesus de verdade? Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Obrigada, Giovanni, muito obrigada, viu? Foi uma excelente apresentação sua. E a gente agora, nós vamos dar uma enriquecidinha aqui com as nossas partilhas, né? Embora a gente esteja já avançado do nosso horário, mas eu peço a presença, então, da nossa primeira, que eu até perdi aqui quem que vai. A primeira é a Ângela, né, Ângela? Ângela. Tornar-se santo é uma das nossas prioridades. Partilhamos esse desejo com os outros? Sim, com certeza é nossa prioridade. Tornar-se santo, pois este é um processo muito mais humano e real em cada um de nós. Não existe curso de santidade. A santidade é um dom de Jesus à sua igreja. E para fazer ver isto, ele escolhe pessoas em que se vê claro o seu trabalho para a santidade. Todos nós recebemos a herança de nos tornarmos santos no batismo. E assim podemos partilhar este desejo com os outros e junto aceitarmos este chamado à santidade com alegria e a sustentar o próximo, porque não se percorre sozinho o caminho da santidade, mas juntos, no único corpo que é a Igreja, amada e santificada pelo Senhor Jesus Cristo. A santidade é consciente, não é oca. A santidade é algo maior, mais profundo, que Deus nos dá. O Senhor não nos chama para algo pesado, triste. Ele nos convida a compartilhar a alegria. Já temos um modelo, Jesus Cristo.
seu testamento, o Evangelho, e nos preparamos para ouvir e sentir esse chamado universal. Deus não nos impõe nada. Espera que em nossa liberdade o escolhamos. Amém? Amém. Muito obrigada, Ângela. Excelente, querida. Gilberto, quais são as disposições necessárias para se tornar um santo? Resposta. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, Gilberto aqui de Londrina. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A resposta. Para se tornar um santo perante os católicos, é preciso passar por 3 etapas. Confirmação das virtudes heróicas, beatificação e canonização. As 2 últimas, a beatificação e a canonização, exigem a comprovação de um milagre. Quanto aos milagres, quantos milagres são necessários? Para ser declarado beato, o que no catolicismo tem um valor local, o venerável precisa de uma fama de santidade, espontânea, constante, documentada com o passar dos tempos, e deve ter um milagre comprovado após sua morte. No caso dos santos, são necessários 2 milagres, o segundo documentado após sua beatificação. Pequeno resumo. A santidade trata-se da separação e da renúncia de tudo o que se considera impuro, mau ou profano, e ter uma vida totalmente dedicada a Deus e ao próximo. Olhando-se para si mesmo profundamente, buscamos o autoconhecimento e encontrar nossas fragilidades, buscando a correção e o fortalecimento. Olhando para as necessidades do próximo, ter compaixão e misericórdia, como ensina as Escrituras. Tomamos, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Amém. Amém. Muito obrigada, Gilberto. Sempre claro e conciso, né? Muito obrigado. Fala, quem é? É a Vera falando. Eu vou pedir licença que eu estou sem bateria e a luz aqui em Porto Alegre não voltou, tá? Tudo bem, Vera, muito obrigada, viu? Um bom final de encontro para todos. Muito obrigada, fica à vontade, Vera, muito obrigada. A terceira partilha ficou com a Socorro, né, Socorro? No caminho da santidade, existem elementos comuns, são os mesmos para todos? Sim, boa noite a todos, Jesus abençoe. Sim, devemos sempre nos perguntar, né, o que Jesus faria em nosso lugar. Acredito que devemos ter coragem de reconhecer as nossas imperfeições, nossos defeitos e falhas e misérias. E assim, cada dia devemos reconhecer com muita fé e amor e buscar santidade na nossa vida diária. Assim como disse Jesus. Jesus disse, renuncia e segue-me. Então, muitas vezes, é necessário que a gente tenha essa coragem de renunciar ao pecado, de renunciar o que o mundo nos oferece. Não ficar com um pé na santidade e um pé no mundo. Precisamos ter coragem e seguir sempre Jesus. Ele é o nosso caminho. Como Jesus nos criou imagem e semelhança de Deus, também assim nos tornamos santos. Acredito que cada dia também o que nos ajuda muito nesse caminho da santidade é a caridade, é o amor ao próximo, porque assim poderemos alcançar muita graça. E vou finalizar dizendo que o meu pároco dizia, devemos ter sempre terço na mão, Jesus no coração e amor pelo irmão. Amém. Amém. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos. Eliane, você quer fazer alguma colocação, querida? Depois eu vou passar para o Frei Marcelo, para a gente conversar um pouquinho também, que nós estamos meio tarde. Fica à vontade, Eliane.
Vou fazer igual o Padre Marcos, está adiantado da hora. Mas que bênção, hein? Gostou de te ouvir, Giovanni? A última vez que estivemos juntos, ele sempre nos leva a esse caminho de santidade. A gente fica louco para achar um padre para se confessar rapidinho depois que a gente escuta o Giovanni. Eu tenho que correr. Tem que sair correndo para confessá-lo rapidinho. Mas é muito bom, o tema é muito propício, né, para esse tempo que nós estamos vivenciando, né, onde a gente precisa urgentemente retomar essa nossa forma de evangelizar, porque infelizmente a pandemia ela esfriou muitos corações e revelou um lado que entristece a todos nós, né, ver como as pessoas se distanciaram de Deus, da igreja e faz a opção pelo mundo, né? A gente vê que para ir para a igreja ainda é uma grande dificuldade, tem que pôr máscara e o povo fica com medo, mas para ir para o mundão as coisas estão aí tudo muito à vontade, né? Mas o tema de hoje nos remete a essa urgência, né, de santidade, e o Giovanni foi muito claro. Vou assistir, não conheço esse vídeo aí, é por isso que essa oração não funciona, né? Essa necessidade da gente buscar ardentemente a santidade, não para agradar ninguém, mas para agradar o próprio Deus, né? Que a nossa vida caminhe para isso. As partilhas são maravilhosas, eu creio que estamos contemplados aí dentro do tema. Agradeço aí imensamente a você, a Cid, que organizou, o Ivo aí, quem partilhou, o Giovanni, e todos que estão presentes, né, buscando aí a santidade e exercitando as nossas virtudes, né, do parar e meditar sobre a palavra de Deus. Obrigada a todos. Amém, muito obrigada, Eliane, nós que agradecemos. Eu falei, Marcelo, o senhor quer nos falar alguma coisinha, por favor? Eu só sei que estou contente por essa grande explanação sobre a santidade, né? Foi maravilhoso, viu? Vamos se dizer que foi uma catequese profunda. Eu estava aqui só bebendo e bebendo dessa fonte, né? Que jorra do coração divino de Deus. E aí, quando o nosso irmão falava, né, de São Francisco, Santo Agostinho, os demais santos que viveram antes da santidade, viveram a vida de pecado, existe uma outra santa na Itália, no qual eu visitei o corpo, ela está com o corpo incorrupto, era uma leiga franciscana, era da ordem terceira franciscana, o nome dela era Santa Margarida de Cartona, ela era prostituta, né, e também deixou a vida de pecado para entrar na vida de santidade. E um belo dia, quando eu estava na Itália, eu estava indo me confessar no Vaticano, e aí quando eu saí estava entrando na Basílica de São Pedro para a confissão, quem estava saindo da Basílica? Santa Teresa de Calcutá. Baixinha, estava saindo com duas irmãs, e baixinha ela, buongiorno fratello, eu falei, buongiorno sorelle, aí ela foi embora, ainda me traçou o sinal da cruz, mas logo de longe a gente já sentia a santidade que havia naquela mulher. Então, meu irmão Giovanni, que Deus te abençoe sempre, e que você sempre possa ser, dentro da igreja, essa boca de Deus para anunciar a salvação e anunciar também a santidade de Deus, no qual estamos a caminho e buscamos para que um dia possamos entrar no céu por esta grande graça que Deus nos dá. Amém. O padre Marco está presente? Eu nem... Não tem. Sim, a Fefe, ele entrou sim. Padre Marcos, boa noite, eu sou a bênção. Fala um oi para nós, mas não fica bravo não, que nós sabemos que já está tarde, mas nós estamos correndo, viu? Oi, Padre Marcos, boa noite. Abre o microfone.
O que aconteceu? Parece que caiu a conexão dele, Afif. Então, nós fazemos o quê? Esperamos um pouquinho, nós vamos nos despedindo. Mas eu quero pedir desculpa para o pessoal, viu, do horário. Nós costumamos sempre encerrar até antes das 9, ultimamente, mas o nosso conteúdo de hoje era um conteúdo que tinha que ser assim, muito bem explanado, e ele foi, graças a Deus, e nós tivemos a graça, vamos dizer assim, de podermos compartilhar desse momento, né? E aí eu vou pedir para o Frei Marcelo passar uma bênção para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela sagrada intercessão da Santíssima Virgem Maria, do glorioso e patriarca São José, de Santa Teresa d'Ávila e de todos os santos e santas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Para louvado. sempre seja louvado. Ele conseguiu voltar, Ivo? Não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, mas eu acho que não. Para os novos que estão por aqui hoje, o Padre Marcos, ele é o nosso coordenador nacional da Divina Misericórdia. Ele sempre entra, ultimamente ele está com muitas obrigações em missões e está numa corrida, né? E ele consegue entrar sempre um pouquinho para falar um oi para nós, mas que Deus o abençoe também, né? Eu quero agradecer de todo o coração, Giovanni, Deus lhe pague, foi maravilhoso, viu? Você sempre está junto conosco, nos ajudando, com tanto amor, tanto carinho. Agradeço de coração, viu? Agradeço a Socorro, ao Gilberto, ao Ivo, a Vera, o Frei Marcelo, né? A Ângela, a Maria, todos que nos ajudaram hoje, o nosso teve também as meninas, né? Foi a Maria, a Socorro, a Nina, a Cleusa, a Verônica. E agradeço de coração a Vera também, que pôde estar falando conosco, lendo para nós, e como ela falou, coincidentemente, sempre era com o Giovanni. Deus lhe pague, viu? Deus lhe pague a todos, boa noite, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Obrigada, Giovana. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Gilberto. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Lívia. Boa noite. Lívia, muito obrigada. Desculpa não passar a voz, Lívia, porque ficou tão corrido. Muito obrigada, viu, Liliana? Vai ser mais.